ok? Então, chegando aí questões de atualidade para você com o professor Big. Compartilhe o vídeo, compartilhe aí com a galera e vamos junto com você, concurseiro que está aí em casa assistindo. Você está aí junto no seu local, no seu quarto, na sua sala, onde você está. Vem junto com o Big, vem junto aqui. Vamos lá para a primeira questão aí, ó. Algumas das características do que se tem denominado de processo de globalização são o avanço das tecnologias de informação, a convergência dos momentos, a compreensão do tempo, a unificação dos mercados e o questionamento do poder do Estado. Algumas das consequências desse processo são... Então, presta atenção aqui. Chegando aí coisas sobre globalização, né? Então, uma coisa que você tem que entender quando fala globalizado é gira em torno do mundo que é globalizado, o mundo que globaliza. E aí, o que a gente percebe? Essa globalização ela tem alguns aspectos interessantes, né? Essa globalização não é uma coisa de agora, né? Vem desde o século XV, aí do mercantilismo, né? E vem perpassando aí pela Revolução Industrial, né? Pelas fases da Revolução Industrial. Primeiro foi na Inglaterra, pioneira, depois foi para os outros países. Então a gente percebe que essa globalização ela começou, ela entrou em outras fases a partir da metade do século XX, depois das Segundas Guerras Mundiais, vem a Guerra Fria, chegando agora aí a meados do século XX para o século XXI, com a questão do avanço tecnológico e da robótica. Então, a globalização não é uma coisa de agora, ela já vem inserida desde o seu processo aí do mercantilismo, desde o processo, alguns gostam de brincar, mesmo, mas acho que é desde a colonização, né? Sim, mas ela começou a se efetivar principalmente quando começou o quê? A sair dos seus territórios, a expandir pelas expansões marítimas, em contato com outros povos, com outras culturas, e principalmente pela a questão da atividade econômica, né? O fator principal que puxou e que puxa até hoje a questão da globalização. Então, essa globalização que faz parte da minha vida, que faz parte da sua vida, né? A questão da informação, a questão dos blocos econômicos, a questão do capitalismo financeiro, a questão da tecnologia, a questão da expansão das informações, a questão das multinacionais que se expandem para outros países. Então, a gente percebe que a globalização ela está inserida a todo momento e faz parte da minha vida e faz parte também da sua vida. Então, voltando para a questão aí, ó. Algumas das consequências desse processo são processo da globalização. Então preste atenção na questão aí, ó. Primeiro, a isenção igualitária de todos os estados na economia globalizada. Então já percebemos um pequeno problema aí, né? A isenção igualitária aí, ó. Essa isenção igualitária a gente percebe que a globalização não tem essa... ela até tenta, né? Criar uma coisa homogênea e tudo, mas a gente percebe que não tem essa questão igualitária de todos os países dentro da questão da globalização. Por isso que a gente percebe que a globalização, queira ou não queira, ela faz a questão de que muitos países, principalmente até continentes, fiquem excludentes desse processo da globalização, que é o caso do continente africano, ok? Então a letra A está incorreta. Indo para a letra B aí, ó. O expressivo aumento do emprego urbano, a ampliação da pobreza e o surgimento das cidades regionais. Então a gente percebe o quê? A globalização ela tem um fator muito preponderante, né? Segundo os estudiosos, essa questão principalmente de que a globalização ela afeta muito na questão do aumento do desemprego e não no aumento, né? A questão da tecnologia, a questão da robótica, claro que a gente hoje precisa de... A globalização ela pede que você tenha o quê? Uma mão de obra qualificada. Mas mesmo assim não está dentro desse aspecto da questão do aumento do emprego urbano. Então, outro ponto aqui que a gente percebe, esse expressivo aumento do emprego urbano. Então já percebe que não é uma questão positiva, né? Uma questão negativa dentro desse processo da globalização. Então, lembrando que a questão da consequência, né? Letra C, ó, a maior previsibilidade da situação econômica mundial, redução das drogas e doenças contagiosas, neoliberação dos mercados. Olha aí que coisa maravilhosa aí, Edson. Já pensou? Globalização reduzindo as drogas, hein? As doenças contagiosas. A gente percebe que a globalização ela foi provocar mais um aumento disso aí. Não é à toa que a pandemia, a Covid aí, né? Os caras nesse negócio de avanço de busca, né, de análise laboratorial, procurando ver doença e tudo, e aí a gente vê o que aconteceu com a Covid aí. Então, a gente percebe que aí essa questão da redução das drogas, doenças contagiosas também, isso aí não está dentro desse processo da globalização, né? Indo para a letra D aí, ó, ampliação de capitais diretamente produtivos, o acesso universal das técnicas de informação. Então, outro ponto-chave que a gente percebe aqui, a gente percebe que nem todo mundo tem um acesso universal dessas técnicas de informação. Quem diga aí o continente africano. Então a gente percebe também que a letra D está incorreta. Sobramos o que aí, meu querido concurseiro? Sobramos a letra E, né? O expressivo aumento das atividades
e materiais urbanos, redução da aplicação dos capitais diretamente produtivos, a especulação financeira e a crescente massa de excluídos dos benefícios desse processo, ok? Então a opção certa vai marcar aí é a letra E, porque você percebe o quê? Que a cada dia que passa a globalização no mundo que a gente vive hoje é uma especulação muito forte financeira sobre isso. Então a gente percebe que tudo gira em torno dessa especulação financeira. Então, aquilo que você fala naquele país, que o ministro da Economia fala, a empresa tal está com problemas econômicos, então toda uma especulação financeira. E a gente percebe que há muito essa massa de excluído dentro desse processo, como já falei. O próprio continente africano é um desses continentes que faz parte desse processo de exclusão, desses benefícios desse processo. Então, a primeira questão que você vai marcar é a letra E, ok, meu querido concurseiro? Vamos lá para a segunda questão aí, caro Edson. Vamos lá, meu querido. São características da globalização, certo? São características. Então, o que é que a questão está pedindo? Características da globalização, ok? Então, vamos lá. Que características são essas? Letra A, o estabelecimento de redes comerciais com valorização do capital mercantil e aumento de controle estatal na economia. Então a gente percebe o quê? Quando a gente fala aumento do controle estatal na economia, a gente percebe que esse controle estatal é uma característica muito forte da questão do socialismo. A globalização é uma característica do próprio capitalismo. Nós sabemos disso. E essa globalização, ela bate muito de frente à questão desses regimes, principalmente socialistas. Então, quando a gente fala o aumento do controle estatal na economia, então a gente percebe o quê? É como se a economia girasse em torno dessas empresas estatais. Para a globalização, é muito bom o quê? Ter terceirização de serviços, empresas que sejam privatizadas, então para que o mercado possa expandir, possa fluir. Então, esse aumento do controle estatal na economia faz com que esse item se torne um item errado, ok? Vamos lá para a letra B, ó. A adoção de políticas neoliberais, de regulamentação da economia, a diminuição dos índices de robotização na indústria. Então, outra questão aí que a gente percebe, principalmente quando chega essa diminuição aí, ó, dos índices da robotização na indústria. Então, a gente percebe o quê? Um dos grandes características da globalização na economia é principalmente o quê? O aumento dessa robotização, o aumento dessa tecnologia, né, que está sendo utilizada cada dia, cada vez mais dentro das próprias indústrias. Então, robôs pessoas que precisar de 34 pessoas para fazer um trabalho, hoje a máquina faz o serviço dessas 34 pessoas, dessas 30, 40 pessoas. Então a gente percebe que a robotização é uma característica dessa globalização. Então, o que torna aí essa questão também, letra B, errada. Ok? Indo para a letra C, ó. A dinamização tecnológica como uma garantia na ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas. Então, a gente percebe que é outro ponto-chave, ó. Essa questão dos direitos trabalhistas. Então, a questão da globalização hoje, principalmente a questão do trabalho informal, né? A globalização empurra muito hoje para o surgimento do mercado informal, pessoas que trabalham de forma informal, porque a gente percebe quando você tem sua carteira assinada, você trabalha com sua carteira assinada, nós chamamos de PEA, né? Que PEA, que é população economicamente ativa, então você está ativa. Então, hoje o mercado informal, claro, não é que quer que você esteja no mercado informal, que você não pode estar também contribuindo, né? Se você estiver pagando lá seus direitos tudo direitinho, com certeza você vai fazer parte também dessa população economicamente ativa. Mas o fluxo é muito grande com relação a isso. Então, a globalização não dá essas garantias, podemos dizer assim, trabalhistas de direito, de fato, né? Letra D, olha. Aí, letra D, sim, presta atenção aí, ó. Lembra que a pergunta é característica da globalização. Então a gente percebe o quê? Formação de blocos econômicos, né? Que blocos econômicos é esse, Chubiga? A União Europeia, o Mercosul, né? Que são blocos econômicos, principalmente na questão de quê? Já está dizendo, se é um bloco, então vamos falar numa língua só. Então, a união aduaneira, né, a tarifa para todos esses países, a própria moeda, como tem lá o euro, né, da União Europeia. Então, a gente percebe a livre circulação de pessoas. Então, são características desses blocos econômicos. Claro que a gente percebe que dentro desses blocos econômicos, União Europeia, a ASEP, né, o próprio Mercosul, são blocos que fazem parte do cenário mundial. E a União Europeia é podemos dizer assim, um dos mais organizados com relação à questão do blocos econômicos. Então a gente percebe aí, letra D, ó. Característica da globalização, ó. Formação de blocos econômicos, a integração dos mercados, né? E o avanço do capital financeiro. Então isso aí são o quê? Você pode até botar do ladinho aí, são características da globalização. Então a gente percebe o quê? A globalização empurra para a formação de blocos? Sim. Integração de mercado? Sim.
Porque a gente percebe que há uma integração muito forte com relação aos países dentro da questão do mundo global. E principalmente o avanço do capital financeiro. Então, a letra D é a opção correta que você que deve marcar dessa segunda questão sobre as características da globalização, ok? Vamos lá, meu caro amigo Edson, para a terceira questão. Aqui é pancada, pay buff e vamos seguindo. Olha aí, ó. Terceira aí, ó. O processo de globalização em sua fase atual revela a vontade de fundar o domínio do mundo na associação entre grandes organizações e uma tecnologia cegamente utilizada. Mas, na realidade, os territórios, as contingências do meio associado asseguram a impossibilidade dessa desejada questão da homogeneidade, né? Ou coisas homogêneas. Na afirmativa do geógrafo Milton Santos sobre a globalização, fica evidente que... Sobe, meu amigo Edson. Sobe a telinha, meu amigo Edson. Vai subindo aí, né? O que é que fica evidente sobre a globalização do nosso amigo Milton Santos aí, né? Então, a gente percebe o quê? Que essa globalização, como já falei para vocês, é que está dentro do mundo, na questão desse mundo global. Então, o que é que o Milton Santos está pedindo nessa questão aí? Tem que a globalização só se tornou possível porque todos os territórios se tornaram homogêneos. Então, a gente vai principalmente essa questão aí. Todos os territórios se tornaram homogêneos. Então, a gente percebe o quê? Você tem que saber o que é coisa homogênea. Homogêneos são coisas iguais, heterogêneos são coisas diferentes. Então, tanto desse mundo global, a globalização quer dizer que a globalização só aconteceu porque todos os países ficaram igualzinhos, bonitinhos, cheirosinhos? Não. Né? A globalização não aconteceu em virtude disso aí. Né? A gente percebe que no mundo global há muitos diferentes países. Para você entender, tem um país chamado Burundy, na África, é um dos países mais pobres do mundo. O acesso à tecnologia lá é muito precário, né? Só para você ter ideia. Então a gente percebe que não é uma coisa homogênea. A globalização ela até tenta, né, ser uma coisa homogênea, mas a gente percebe que bate muito na questão do desenvolvimento de cada país, ok? Então o número 1 aí está incorreto, ok? Vamos para o número 2 aí, ó. Os estados e nações são os elementos mais importantes do processo de globalização. Então a gente percebe o quê? Olha só o que ele está dizendo aí, ó. Os estados e nações são os elementos mais importantes do processo de globalização. É os elementos mais importantes do processo de globalização? Faz parte, mas não é. Né? O mais importante o quê? Que a gente percebe no processo de globalização são a questão de quê? Da especulação financeira, o mercado financeiro, os blocos econômicos. Então, os estados e as nações são só uma ferramenta dentro do próprio processo de globalização. Né? Então, a gente percebe que os estados e nações têm sua parte, tem sua preponderância, tem sua importância. Por quê? Porque eles ditam as leis, ditam as normas, criam projetos, né, dentro do mercado, dentro da economia. Mas o que é mais importante são os blocos econômicos, são o mercado financeiro, toda essa especulação financeira que gira em torno da própria globalização, ok? Então, a 2 também está incorreta, ok? Vamos lá para o número 3, né? Os aspectos econômicos culturais, olha aí, aspectos econômicos culturais e até de ordem natural das diversas regiões do planeta impede a completa questão da homogeneidade, né, do espaço mundial, sobre o comando da globalização. Corretíssima essa questão aí. Então a gente percebe que as diferentes culturas, a forma de viver das regiões do planeta, ela impede, né, podemos dizer assim, que aconteça de forma plena, né, essa questão da globalização. Então o número 3 aí, segundo o Milton Santos, o número 3 aí está, que ele pede, o número 3 está correto, ok? Número 4. O atual processo de globalização tem como marca o emprego das mesmas técnicas para qualquer território, independente das características que os mesmos possuem. Corretíssimo. Gente, a globalização, elas empregam as mesmas técnicas. Se vai ser usado ou não naquele território, aí é outra coisa, independente do que seja. Mas a globalização, ela tem como marca, né, emprego realmente das técnicas para qualquer território. Ela vai empregar lá, ela vai ser colocada. Se vai ter ou não. Então, vamos tentar colocar a tecnologia aqui, né? Aqui de ponta. Vamos tentar infiltrar aqui através de informações da rede de internet. O objetivo da globalização é expandir as informações, expandir a tecnologia. Se vai dar certo ou não, aí é outra coisa. Mas, independente disso, são características que elas possuem, ou seja, para todo o território, para todo o mundo global, certo? Então, a opção que você vai marcar aí nessa questão aí é a letra B, né? B de Big. Então, só está certo o quê? A opção 3 e a opção 4, ok? Então, a opção que você vai marcar aí é a letra B, ok? Subindo a telinha aí, vamos lá, caro Edson, aqui não pode perder tempo, só questão na vez. Chegando a questão 4 aí, ó. Olha só que coisa interessante aí, viu? Ó, um carro esportivo é financiado pelo Japão, né? Olha só aí, ó. Projetado na Itália, para você ter ideia aí, ó. Montado em Indiana,
olha só aí, ó, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos, olha aí, ó, que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá. A edição e as cópias feitas em Nova York, para serem vinculados no mundo todo. Teias globais, disfarces como uniforme nacional, que eles foram mais convenientes. Gente, olha só que coisa interessante. Tá um exemplo muito forte da globalização. Quando você tem computador em casa, você tem um tablet, você tem um celular, você pensa que o celular que você comprou foi tudo fabricado naquele país. A gente percebe que uma peça veio do Canadá, outra peça veio do Japão, outra peça foi montada lá no México. Aí, a rede de publicidade foi feita em outro país. Então a gente percebe, dentro desse cenário mundial, dentro desse mercado mundial, também isso é chamado de DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho. Então a gente percebe hoje que o mundo global está de uma forma tão em expansão que não dá mais para o país dizer assim, não, eu vou ficar autônomo, vou fazer minhas coisas sozinho. Não, você precisa de uma peça de um país, você precisa de um transmissor de outro país. Então a gente percebe que a própria estrutura, olha só, um carro para ser construído, olha só quantas coisas não passou, por uma teia de coisas globais não passou, né? Então a gente percebe aí que há toda uma questão da organização dessa rede, né? Principalmente na questão da tecnologia e principalmente da tecnologia de informação, né? Isso são características muito fortes presentes da própria globalização, né? Então a gente pegando a questão aí, ó, a viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de, olha aí, linha de montagem de informações de estoques? Não, ninguém está aqui, a globalização, ela quer o quê? Que o mercado se expanda, né? E aí, não é uma característica dessa globalização. Letra B, empresas burocráticas e mão de obra barata. Mão de obra barata tem uma consequência da própria globalização, né? Porque quanto mais barato, mais o produto ele fica no preço mais acessível. Mas quem se lasca é o pobre do trabalhador, né? Que vai ganhar um valor menos. Mas não é essa característica, principalmente a questão das empresas burocráticas aí. Controle estatal é o quê? Característica do próprio socialismo. Globalização é capitalista, né? Infraestrutura consolidada. Letra D, olha aí, ó. Organização em rede. Então a gente percebe claramente aí, ó. É uma organização em rede e tecnologia de informação. Então a gente percebe que hoje a tecnologia, as informações, elas são bem rápidas, né? E aí a gente percebe que dependendo de cada país, tudo se vai construindo através de uma teia global. Um carro que era só ali, hoje a gente percebe que precisa de uma peça dali, é fabricada ali, a rede publicitária é em outro país. Então a gente percebe que essa globalização, ela puxa o quê? Organização em rede e tecnologia de informação. Então a opção que você vai marcar aí é a letra D, ok? D de dado. Puxando, próxima questão, vai meu amigo Edson, puxa. Vamos lá. Quinta questão. Um dos fenômenos, né? Um dos fenômenos aí que a gente percebe que é mais discutidos e polêmicos da atualidade é a globalização. Eita, a galera gosta de falar dela aí, né? E a qual impacta de forma negativa. Então, o que é que ela impacta de forma negativa? Então, a pergunta, o comando da pergunta é: o que é que essa globalização impacta de forma negativa? Então, mão de obra desqualificada. Então, já te percebe aí, hoje a globalização ela faz o quê? Que você tem a mão de obra qualificada. Mesmo dentro do mercado, mesmo na globalização, né? Nós estamos aqui trabalhando aqui nesse momento agora, nós estamos trabalhando com rede de informações. Se você está escutando aí, se você está prestando atenção, está todo um aparato, então a gente percebe o quê? Tecnológico por isso. Então a pessoa hoje precisa se qualificar para trabalhar dentro das redes sociais, trabalhar com o YouTube, transmitir. Então a gente percebe que há todo um projeto, toda uma equipe por trás disso. Então precisa de quê? De mão de obra qualificada. Então a letra A não é. Letra B. Nos países subdesenvolvidos, aumentando o crescimento populacional. Não quer dizer que a globalização ela afeta na questão do aumento populacional. A questão do aumento populacional está muito ligada à questão da fertilidade, à questão da natalidade, chamada de taxa de fecundidade. A globalização em si está ligada à questão do aumento do desemprego. Aí tudo bem, aí é outra história. Então, a letra B também não é, ok? Principalmente a questão do aumento populacional, porque aí está muito relacionada à questão da taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, ok? Para se ter ideias, né? Tem países, principalmente os países desenvolvidos, que o índice de natalidade e fecundidade é tão pouco que tem países, para você ter ideia, povo de Deus, que está diminuindo o número da população, incrível que pareça. Segundo os especialistas, um dos continentes que daqui para 2050 que vai diminuir a população é a própria Europa, né?
Se vai acontecer, vamos saber daqui a 2050. Mas, segundo especialistas, não sei o que estou dizendo, que pelo esse controle de natalidade e fecundidade nos países europeus, a taxa de população vai diminuir. Né? Letra C, ó. Lembrando que é negativo. No desenvolvimento econômico dos países industrializados e desenvolvidos. Pelo contrário, né? A gente percebe nesses países industrializados e desenvolvidos há o quê? Há uma preponderância, o avanço tecnológico, o avanço da robótica, que é característica da própria globalização. E aí, ó, letra D, tem aí, ó. Lembrando que é uma coisa negativa da própria globalização, presta atenção, que é o quê? Nos países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno da exclusão social. Aí sim, aqui é uma característica negativa da globalização. Então, a opção que você vai marcar aí é a letra D. O que é essa exclusão social? O que é essa exclusão social, professor Big? Claro, se você não tiver dentro dessa rede global, da rede de informações, você vai ser uma pessoa exclusa, né? Quem diga aí a própria, já falo para vocês, o próprio continente africano, alguns países da África que vê claramente essa exclusão social. Ou seja, que é uma marca registrada dos países subdesenvolvidos, né? Essas pessoas que, o povo, o país, a população, que não fazem parte podemos dizer assim, dessa característica da própria globalização. Se eu não estou inserido, eu estou excluso, né? Não faço parte dele, ok? Sexta questão, Ed, chegando aí na telinha aí, vamos lá para a sexta questão. Hã? Ah, vamos lá, né? Isso, cara, meu produtor aqui falando aqui. Não posso esquecer disso. Meu ouvido aqui, meu pontinho, ó. Inscreva aí no canal, né? O canal da EPP, né? EPP, né? Deixa o like, né? Diga assim, gostei do Big. Rapaz, ele é fofinho, deixa aí. Imagina pensar que tivesse visto a hora que ele tava entrando aqui no canal, né, Ed? Aí tinha dado uma confusão medonha, né? Já deu confusão entrando aqui. Ó, deixa o like, sábado tem um aulão da véspera, né? Vagas limitadas, né? Vagas limitadas, né, Caruete? Quanto é? Faltam 3 vagas, só R$45. Faltam só 3 vagas? Gente, olha que coisa maravilhosa. O que tu tá esperando aí na tua casa? Faltam só 3 vagas. Mas, tio Big, mas se não der tempo, dá um jeitinho. Fala com esse aqui, dá um jeitinho. Não é que você bota você lá atrás, em cima das telhas, mas dá certo. Você assistir esse aulão, viu? Então dá certo. R$45, aula de véspera. Sábado é aula para todo lado, aula até dar uma dor, é até 10 horas da noite, né? Você viu, né? 7h30 da manhã já começa. Eu estou aqui, sabe? Né? E aí vai vir aula demais, né, cara? Olha aí. R$45 é de graça, né? Não paga nem você vai ali, compra ali, você vai comprar comida, você gasta R$30 brincando, né? E R$45 você está investindo na sua vida. Olha aí, você pode ser um futuro servidor público, né? Do estado do Ceará, olha aí. Coisa maravilhosa. Compartilha o vídeo, passa aí pra galera aí, dá o like e passa pra galera aí, né? Ok? Vamos lá, né, Caruete? Pra sexta questão, né? Sexta questão, chegando aí na sua telinha, ó. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Então, pegando aí, ó, um fator essencial, olha aí, ó, presta atenção aí, ó. Olha o comando da pergunta. Gente, tenha muito cuidado com esses comandos dessas perguntas, que às vezes você pode cometer um erro por falta da interpretação da própria comando que a pergunta ela está jogando você, ó. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto olha só, o que é que ele está falando aí, essa questão, o que é que o texto está falando. Porque o texto está dizendo o quê? Que a globalização está muito relacionada à economia, mas não adianta você expandir a economia se não tiver melhorias técnicas. Olha o que é que o texto está falando, melhorias técnicas. Gente, melhorias técnicas é de quê? Melhorias de quê? De infraestrutura, né? Que não adianta você expandir uma coisa se o país não tem nenhuma malha ferroviária. Não tem nenhuma malha rodoviária boa, né? Então a gente percebe o que? A globalização ela precisa não só... Precisa da tecnologia? Precisa. Precisa da rede de informações? Precisa. Mas precisa também de quê? De infraestrutura. Então, um fator essencial para a organização da produção da conjuntura destacado no texto é a criação de uniões aduaneiras. Ela faz parte da globalização, característica, mas não é o que a questão está pedindo.
Ele está pedindo o quê? Melhorias técnicas. Né? Ela é uma característica da própria globalização. Então, ter blocos econômicos com união aduaneiras, com uma tarifa única para todos, é uma característica importante. Mas não é o que a questão está pedindo. Você tem que ter muito cuidado. Difusões de padrões culturais é uma coisa interessantíssima também para a própria globalização. Porque a gente percebe hoje que a globalização ela faz com que hoje você conheça outras culturas. Né? Apesar de que muitas vezes você começa a adentrar uma cultura de outro país dentro da sua própria cultura. E aí você perde muitas vezes um ponto muito negativo da globalização, é a perda da própria identidade cultural. Mas não é isso aí, não é a letra B. O que é que ela está querendo remeter? Ó? Melhorias na infraestrutura de transporte. Aí sim são questões técnicas. Por quê? Porque se você não tiver melhoria com relação a isso aí, a gente percebe que a economia trava, a globalização ela para. Então, não adianta falar blá 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 que é globalização, se a melhoria, se as coisas não melhoram na infraestrutura. Mesmo jeito, nós estamos aqui com o fé, vou comprar um aparato tecnológico, mas daqui que chega aquele produto, às vezes demora, cadê esse transporte? Então a gente percebe o quê? Um dia desse eu comprei um produto, Ave Maria, foi um sufoco para chegar. Já tem produto que chega até cedo. Então a gente percebe o quê? Depende muito desse fluxo, dessa melhoria da infraestrutura, né? De transportes, ok? Então a opção C a marcar aí é a letra C, ok? Então a opção C é a certa com relação a melhorias técnicas para o próprio processo da globalização. Chegando sétima questão aí na sua telinha, olha aí, ó. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nos setores, tanto nas esferas econômicas, né, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar de modo correto que... Interessante eu falando aqui, eu venho percebendo hoje que a globalização ela modifica muito o contexto das pessoas, né? Interessante quando você... acho que o Caruete vai lembrar disso também. Não sei se o meu amigo produtor aqui vai lembrar também. Ele é muito novinho, né? A gente percebe que antigamente o cara gravava um LP, né? Lembra dos LP? Aí o LP, o ano todinho tocando aquele disco. O ano tocando o disco. Hoje o cara grava uma música, coloca nas plataformas e as plataformas remetem para o mundo como um todo. Acontece que aquela música, quando dá 15 dias, aquela música já ficou obsoleta. Se o cara não fizer outra música, ou seja, já passou. Então a gente percebe que o ritmo é tão acelerado, com a característica da globalização, o cara tem que estar o tempo todo aonde? Na mídia, precisa fazer, precisa correr. Porque senão ele fica ultrapassado. Então a gente percebe que a globalização hoje ela está em um ritmo muito acelerado, as informações são rápidas. Nós estamos aqui conversando, daqui a pouco link vai para um lado, link vai para o outro lado, já tem um bocado de gente assistindo a nossa aula, então a gente percebe que tudo isso faz parte da própria globalização, ok? Então a gente percebe que a respeito disso aí, ó, a respeito principalmente dessa questão do mundo globalizado, a gente percebe o que, ó, letra A, vamos aí, ó. A maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada em países desenvolvidos? Não. Olha aí, ó. As instituições financeiras globais, ó, tem sua sede localizada aonde? Países desenvolvidos, né? Então você tem que muito entender isso. Primeiro você tem que entender que é desenvolvido, que é subdesenvolvido, né? Então quando a gente fala de Inglaterra, Estados Unidos são países desenvolvidos, Japão, país desenvolvido, Alemanha, país desenvolvido, Brasil, país subdesenvolvido. América Latina, né, principalmente a América do Sul, como todos, né, são países subdesenvolvidos. Apesar de que, por exemplo, o Brasil faz parte da América do Sul, mas muito mais desenvolvido do que os outros. Mas está dentro da questão do subdesenvolvido. Então, essa opção letra A está errada, né? Ou seja, a maioria das instituições financeiras globais fica em países desenvolvidos. Letra B aí, ó. Presta atenção. O avanço das telecomunicações, da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. Então, gente, isso aí é uma característica da globalização. Olha aí, ó. Olha só que coisa interessante. Ó. O avanço das telecomunicações. Houve um avanço das telecomunicações? Sim. Né? E muito presente, muito forte. Da informática nem se fala. Senão eu não estaria nem aqui falando. Estou conversando com vocês aqui, tem uma mega produção aqui por trás, aqui, acaba com o computador, acaba olhando ali como é que está o vídeo, como é que está saindo. Então, há toda uma estrutura com relação a isso. Uso da internet. Se não tivesse a internet, não estaria fazendo isso aqui, não era, Caruete? Não estaria nem começando. Vai para um banco, chegou no banco lá, o sistema caiu.
Ah, senhor, o sistema caiu, não vai dar para fazer. Antigamente pegava, mas ainda aqui, vamos fazer aqui na mão, papel. Ah, antigamente funcionava assim. Hoje não. O sistema caiu, só amanhã. Ixi, agora eu tenho um dinheiro que se lascou. Já vou voltar só amanhã. Tá certo? Então, são fundamentais os fluxos financeiros mundiais para o desenvolvimento, para a globalização. O uso da internet, o da informática, o uso da telecomunicação. Como é importante hoje a internet. Claro, internet hoje quando você usa para o bem, né? Você usando para o bem, então a gente percebe que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da globalização. Então a opção 7 vai marcar aí na questão 7 é a letra B, ok? Então questão 7 é a letra B. Chegando na sua telinha aí, mais uma questão. Chegando na sua telinha aí, mais uma questão sobre a economia globalizada. Sobre a economia globalizada, aí chegando mais uma questão para você aí, lembrando que dia 21 tem um aulão de véspera aí. Olha o homem de Deus. Dia 21 tem aulão de véspera. Olha, André. Dia 21 tem aulão de véspera aí, ou seja, domingo é o grande dia, né? O grande dia do nosso concurso da PM aí. E sábado, dia 21 aqui na EPP, é para passar. Vai ter um grande aulão de véspera aí. É dia todinho de aulão, pancada de 7h30 da manhã até 11 horas da noite, podemos dizer assim, né? Isso vai depender da pancada também, né? Então a gente percebe que é o dia todinho de aula. Venham a vagas limitadas. Segundo a produção aqui, temos só 3 vaguinhas aí. 2 vagas agora aí, ó. Já chegou mais um aí, ó. 2 vagas. Corra. Mas tio Biga, eu não tenho dinheiro aqui agora. Fala com o Edson, cara. Passa cartão, Edson, também, Edson? Bom, passa cartão também, olha aí, faz Pix. Então, aproveita, corre aí, ó. Sábado, dia 21, vem, aparece aí. É um grande investimento para você. Você está investindo, né? Você está investindo em qualidade de vida. Quem sabe? Você vai ser um futuro servidor público, né? Obrigado, homem de Deus, você achou. Ok? Então vamos lá, 8ª questão. Sobre a economia globalizada. Houve a questão, né? Questão da coisa homogênea das culturas. E reduziu a discrepância econômica dos países. Correto isso aí? A globalização reduziu a discrepância entre os países? Pelo contrário, né? A gente percebe que a globalização ela fez favorecer mais quem é desenvolvido, né? E aí os subdesenvolvidos hoje são, podemos assim, refém dos próprios países desenvolvidos. Então a letra A, principalmente, que coisa linda, né? Ó, reduziu as discrepâncias econômicas entre os países, olha aí. Então a opção A está incorreta, né? Vamos para a letra B aí, ó. Integrou economias? Sim. Possibilitou divisão de hábitos de lugares pelo mundo? Sim. Então, a gente percebe que sobre a economia globalizada, ela integrou país e possibilitou a divisão de hábitos dos lugares pelo mundo, ok? Então, a 8ª questão, a opção que você vai marcar é a letra B de Big, ok? Passando, chegando questão, mais questão na veia aí, né, Edson? Vamos lá. 9ª questão aí, ó. Olha aí, uma questão sobre o meio ambiente aí, ó. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto de intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas, olha aí, ó, diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, né? A gente percebe aí. Mas as problemáticas decorrentes da ação social. Então, olha só aí, ó, questão do problema aí ambiental. A partir do exceto acima, pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem. Olha só, gente. Os problemas ambientais no mundo que nós estamos inserindo, a gente percebe que há muito forte o quê? A forma como eu e você, nós relacionamos com essa própria natureza. A forma como... Porque a natureza ela foi criada, e foi criada muito bem criada, nós sabemos disso, para o homem. Aí, qual é o problema? É como o homem se dá com a própria natureza, como o homem se apropria dessa própria natureza. Aí é outro X da questão, né? Que aí chama de quê? Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento aonde? A natureza, se está lá, não é para me acabar, porque a gente sabe dentro da própria natureza, a gente sabe que tem lá as coisas que são renováveis e não renováveis. Por exemplo, o petróleo ninguém vai acabar. Ele não é renovável. A água é renovável. Mas mesmo assim sendo renovável, se eu não cuidar, eu posso poluir ela, né? Eu posso acabar o nascente de um rio. Então a gente percebe que a globalização, ela te percebe o quê? Que a questão do maior problema ambiental é a forma como o homem está inserido, como o homem se apropria dentro dessa própria natureza, ok? Então, voltando para a questão aí, então percebe o quê?
Com relação aos problemas ambientais, reside, aí, ó, olha só aí, ó, letra A, ó, na forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza. Então, a opção que você ia marcar aí seria a letra A, ok? A forma como o homem se apropria dessa própria natureza. Chegando à questão 10 aí, ó. A globalização faz parte do processo de expansão do capitalismo, que atinge as diversas esferas da sociedade, ok? Aí, em escala planetária, né? Então a gente percebe que é uma coisa de agora, é uma coisa que afeta o mundo como um todo. E hoje está muito mais forte, presente, pelo avanço das informações, principalmente o avanço das telecomunicações, da internet. Sobre a globalização, interessante, velho, eu me lembrei agora, questão dos avanços das telecomunicações, estava assistindo a Copa, né? E aí eu fui assistindo um determinado canal, né, de YouTube, o jogo do Brasil, né? Interessante que eu estava na rua assistindo o jogo, que foi engraçado demais. Quando o Brasil fez um gol, o povo comemorando na rua, né? O povo soltando fogo. E eu lá assistindo o jogo, fala, cadê o gol? Quando passou assim 1 minuto, aí gol! Aí pensa, o cara você fica sem motivação para gritar. Então a gente percebe, a tecnologia de informações, ela é muito presente, mas ela tem a questão de que ainda precisa melhorar muito. A questão via satélite, o delay, às vezes na televisão aberta, o delay é um jeito, no YouTube é outra forma. Então a gente percebe que é importante, quem diria quem estaria assistindo hoje, às vezes eu digo pra galera que hoje, eu sou uma pessoa que raramente vejo hoje televisão aberta, não vou mentir pra você. Porque a minha vida, a gente tá de um jeito hoje que é tudo o quê? YouTube, é tudo internet. A gente percebe que a velocidade tá tão grande hoje, era do tempo que você ficava em casa assistindo os canais abertos, né? A gente percebe hoje que as pessoas são muito mais voltadas para a questão da informação mais rápida, porque a pessoa quer informação rápida. Então, o celular, as informações, os canais hoje passam as coisas com mais rapidez para você. Sem falar dos Instagram da vida, né? Das outras redes sociais, ok? Então, a gente percebe aí, ó, sobre a globalização, é correto afirmar que se trata de um processo o qual, ó, presta atenção aí, ó. Então, embora ela apresente tendência de coisas homogeneidade, né? Que ela traz. Ela quer que uma coisa seja homogênea no espaço mundial. Ela é o quê? Ela é seletivo. A globalização ela é seletiva. Ela é muito seletiva. Então, quanto mais desenvolvido, você vai ficando e você vai selecionando, né? E aí, aqueles que não fazem parte desse processo vão sentindo o quê? Excludente. Então, você imagine um país que não está inserido nessa globalização, né? Ela é excludente. Então, a globalização, mesmo que tenha tendência, presta atenção, ela tem uma tendência a coisas homogêneas no espaço mundial. Mas a globalização ela é o quê? Seletiva e ela é excludente, ok? Então, a opção que você vai marcar aí nessa questão aí, meu querido concurseiro aí, é a letra A. Né? Essa letra A está corretíssima, ok? Falando para a 11ª questão, ó. A globalização foi um processo iniciado nos anos 90, né? Para a indústria, uma das principais consequências foi, presta atenção, para a indústria, né? A organização do mercado do trabalho, com a diminuição dos direitos trabalhistas, somente nos países desenvolvidos. Tão lindo isso aqui, né? Olha assim, ó. Somente, tem que cuidar com esse negócio de somente, né? Somente nos países desenvolvidos. Pelo contrário, né? Houve uma diminuição principalmente também nos países subdesenvolvidos. Não corra atrás não, para você ver. Né? Hoje, é muito forte hoje na questão da globalização, da terceirização do serviço. Né? Que é uma marca muito forte hoje da globalização. Olha só, letra B aí, ó. Desconcentração espacial da indústria e da tecnologia, que pode estar em qualquer parte do globo. Uma indústria hoje sobrevive só naquele país? Não. A desconcentração é o quê? Você sai do seu país de origem e ir para outros países, ou até mesmo para outros continentes. Então a gente percebe o quê? Que essa globalização, a partir dos anos 90, eles perceberam. Quem vem de onde? Você olha para o Brasil hoje, a região sudeste é uma das regiões mais industrializadas do Brasil. E economicamente, a região sudeste é uma região mais rica do Brasil. Mas a gente percebe hoje que a desconcentração industrial, hoje as já estão indo para outras regiões do Brasil, só para você ter ideia. Houve essa desconcentração espacial da indústria. Então, junto com a questão da tecnologia, que ela pode estar em qualquer parte do mundo, ok? Então, a gente percebe que essa globalização foi uma grande marca aí no processo iniciado a partir dos anos 90. Então, a letra B de Big E, é a opção correta, ok? Subindo mais uma questão aí, caro Edson, vamos lá para a questão. Lembrando que dia 21 é aulão de véspera, né, Edson?
né, com aluno de véspera para a PM do Ceará, não é isso? Dia 21, começando a partir de 7h30, terminando até 22 horas, né? Mas pelo que eu vi ali, meu pau vai cantar mais ainda, viu? Então, é só resolução de questões, gente. Tu imagine, 7h30 da manhã até 10 horas resolvendo questões. Quantas questões aí? Olha aí, que investimento bom para você. Lembrando, nós tínhamos 3 vagas, já caiu para 2, não foi? Então, corra atrás aí, dá um like aí, manda pra galera aí, venha, corre aqui pra EPP, venha fazer parte para ser seu futuro servidor público do estado do Ceará. Olha aí que coisa linda. Invista na sua vida, invista em você. Vamos lá. Entre as características da globalização, podemos citar, ó, característica aí da globalização aí, ó. Reorganização produtiva baseada no toyotismo, né? Não é uma característica importante com relação a isso. Claro que o toyotismo teve a sua importância na questão da divisão do trabalho em série e tudo, mas não é a característica mais essencial e importante da globalização. Surgimento de novas empresas baseadas no capital estatal. Olha esse capital estatal aí, ó. Esse capital estatal, nós estamos falando de capital estatal socialismo, ok? De empresas estatais controladas pelo Estado. Letra C, ó. Ampliação de políticas sociais aliada à incorporação de novas tecnologias. Olha, ó. Ampliação de políticas sociais, né? E a incorporação de novas tecnologias. A ampliação de políticas sociais é até interessante e tudo, mas a gente tem que perceber que não é um pontapé fundamental característica dessa globalização. Ok? Mas, letra D, diminuição do mercado informal. Pelo contrário, a gente percebe que hoje que a globalização ela empurrou principalmente o aumento do mercado informal. Pessoas que vivem na informalidade, que vivem trabalhando aí seu ganha-pão, vendendo seus produtos, principalmente aí nas ruas e etc. Né? Letra E aí, ó. Expansão do capital financeiro. Aí sim, aí, ó. O que é uma característica da globalização? A expansão do capital financeiro e surgimento de blocos econômicos. Show! Show. Essa letra aí é a opção correta que você deve marcar, que são características muito fortes presentes dentro da globalização. Questão dos blocos econômicos, já facilitei para vocês, Mercosul, União Europeia, né? Essa questão principalmente aí que a gente percebe muito forte da expansão do mercado financeiro no mundo como um todo. Então o cara que está lá no Japão não precisa estar aqui no Brasil. De lá mesmo ele já começa a expandir essa questão financeira, investir seu dinheiro. Então a gente percebe que o mundo está tão globalizado que o cara lá do Japão ele investe aqui. Deu algum bicho, ele tira o dinheiro daqui e investe em outro país. Então é muito volátil a questão da expansão do mercado financeiro. Vamos lá. 13ª questão chegando aí, ó. Os blocos econômicos constituem-se como uma importante estratégia de agregação de países, com o objetivo de fomentar as trocas comerciais, fortalecer o comércio regional, estabelecer uma maior vantagem competitiva, entre outros. Mas que alternativa, quem indica aí um bloco econômico? Meu querido, você vai marcar aí o que é um bloco econômico, né? Por exemplo, olhando aí, meu amigo Caro Edson, meu amigo André, né? Não, André, meu outro produtor aqui, o André, olha aí. O que é um bloco, qual dessas alternativas que é um bloco econômico aí? Bem facinho isso aí, o cabo errar uma questão dessa aí é brincadeira. Cai uma questão dessa na prova que se tu errar, dá vontade de cabo dar um cascudo, não dá não? Mas você precisa ter entendimento, né? Por exemplo, o Mercosul, BRICS, né? NPL, aí foi uma própria sigla que eu botei só para atrapalhar mesmo o juízo de vocês. Aí, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Aí, OCDE, né? Que é a Organização Comercial, né? Dos países ocidentais, né? O Mercosul, então, que é um bloco econômico. Então, dessas alternativas aí, realmente é um bloco econômico, é a letra A, Mercosul, né? O BRICS que é um acordos comerciais, que é Brasil, Rússia, né? Índia, África do Sul, ok? E a própria China, ok? São acordos comerciais. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, você que tem que ter um conhecimento do que é um bloco econômico. Se você não tiver, realmente você pode ter dificuldade de acertar essa própria questão. Mas a opção aí é o Mercosul, que é quem é o Mercosul? Brasil, Paraguai, Uruguai e a Argentina, ok? A Venezuela faz parte, mas foi suspensa. Em virtude suspensa em virtude da ditadura lá do Maduro, a questão dos direitos humanos, ok? Vamos lá para a 14ª questão, ó. É um tipo de bloco econômico. Olha só a 14ª questão aí, ó. É um tipo de bloco econômico que apresenta, para além da integração econômica, a livre circulação de bens, olha aí, ó. A livre circulação de bens, mercadorias e serviços, assim como a adoção de uma moeda única. Esse tipo de bloco econômico é a livre circulação alfandegária.
Não, né? Mesmo a gente percebe que principalmente a questão dos blocos econômicos, né? Que a circulação de bens, mercadorias e serviços faz parte. A adoção da moeda única, como a própria União Europeia, um dos fatores principais aí que a gente percebe desse tipo de bloco econômico é o quê? A união econômica, em torno da questão das tarifas, né? E principalmente o quê? União econômica e monetária, né? Então a gente percebe que a opção seria marcar aí, seria que você deveria marcar a letra C, ok? A união econômica e monetária. Uma política, a questão da união política? Não, a união política até é boa, faz parte. Mas o fator principal aí para essa questão dos blocos econômicos, a questão é o quê? A união econômica e monetária, ok? Vamos lá para a 15ª questão, ó. A organização de países em blocos econômicos. Olha aí, ó. É apontada como desenvolvimento de um fenômeno. Presta atenção aí, ó. Apontado como desenvolvimento de um fenômeno de integração. Olha aí, ó. De integração das forças políticas e econômicas do globo. Por meio do desenvolvimento das redes, fluxos de transportes e comunicações. Gente, tudo isso aqui que eu estou lendo para vocês, ó. A organização de países em blocos, ó. Presta atenção. Apontar com o desenvolvimento de um fenômeno de integração das forças políticas econômicas do globo, por meio do desenvolvimento de redes, olha aí, ó, e fluxos, transportes e comunicações. Gente, tudo isso é característica da globalização. Você pode anotar aí, característica da globalização. Dessa maneira, pode-se afirmar que a criação de blocos de integração, olha aí, ó, blocos de integração, entre os países representa o quê? Um aspecto da evolução industrial? Não. Política mercantilista? Não. Estatização de produção? Também não, não é socialismo. Planificação do mercado? Não é socialismo. Planificação do mercado é uma característica do próprio socialismo. Então, o quê? É uma característica, da globalização da economia. Certo? Então, a opção que você vai marcar aí é a letra E, ok? Então, vamos dar um intervalinho aí, daqui a pouco vem mais questões de atualidades, agora vem mais questões do dia a dia, né? Do mundo atual aí, desde 2020, 2021, 2022, até os dias de hoje. Daqui a pouco estamos de volta, um intervalinho, um abraço para você, abraço do Big, fui!
Eita, povo de Deus! Professor Big chegando aqui de novo. O intervalozinho foi rápido, foi só beber água ali. Como diz meu amigo, né? Botar tirar um pouquinho a água do joelho. Mas chega do professor Big com atualidade de novo para você. Lembre-se aí, sábado agora tem aulão de véspera. Se inscreva, faça sua inscrição. Pega essa nossa aula aí, ó, divulga pra galera aí, passa o link pra galera. Ei, tá tendo aula de atualidades lá no EPP, passa pra galera aí. Se você não é inscrito no canal, inscreve no canal, peço pra inscrever aí, tem muita coisa boa nesse canal. Gente, é coisa boa demais. Pra você que é concurseiro, aproveite. Tá chegando a hora, domingo, a nossa grande prova aí. Quem sabe você vai ser um grande servidor público aí do estado do Ceará. Quem sabe não, você vai ser, né? E aí, vem junto conosco aqui, vem para a EPP, vem para a aula de véspera, faz sua inscrição, né? Vagas limitadas, né? Só falta 2 vaguinhas aí. Então, corre atrás aí, passa esse canal para essas outras pessoas aí, passa o like, passa, distribui aí, bota no seu Instagram, bota aí no WhatsApp e papoca aí nas redes sociais, ok? Voltando nossa aula de atualidades, vamos ir para a próxima questão aí, ó. A questão aí, 16ª questão aí, né, Caruete? Ó, o processo da saída do Reino Unido da União Europeia ficou conhecido como... Olha aí, ó. Você sabe, André, aí, como ficou conhecido o processo de sair do Reino Unido da União Europeia? Sabe, Caruete, isso aí? Isso aqui é uma questão que pode cair muito na prova, viu? Lembrando que Reino Unido é formado por quem? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, ok? Esse processo dessa saída, né? Que foi chamado de Brexit, né? Que é o que? Esse Brexit quer dizer saída. E essa saída começou principalmente a partir de 2016, com David Cameron. A Inglaterra é um dos países que fazia parte dessa União Europeia, é um dos cabeças, é um que injetava mais dinheiro na União Europeia. E aí teve um plebiscito, né, no Reino Unido, que participou Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, até uma península chamada Gibraltar, né, participou também, que é inglesa. Então, eles participaram desse plebiscito. O David Cameron, que era o ministro da época, ele achava que não ia ganhar a saída, o pessoal do Reino Unido ia votar para ficar. Só aconteceu o quê? Olha só. Gente, a diferença foi de 2%. 52% da galera do Reino Unido votaram pela saída da Inglaterra, ou seja, do Reino Unido, do bloco econômico da União Europeia. E 48% votaram a favor. E aí aconteceu o quê? David Cameron ficou abismado. E aí, o que aconteceu? O Reino Unido teria que sair da União Europeia. Então, teria 2 anos para o processo dessa saída. E aí, aconteceu o quê? E aconteceu várias coisas. A Escócia foi um país que eles lá votando, a maioria da população decidiu ficar. Só que conjuntou os votos do Reino Unido, a maioria da população do Reino Unido decidiu sair, o Brexit, né, a saída. Por isso que até hoje também a Escócia, a gente percebe que ela luta para voltar para a União Europeia, e teve até um plebiscito recentemente para se desmembrar da Inglaterra, se tornar independente. Só que a maioria da população não quis, aí lá votou a favor de participar do Reino Unido. E aconteceu o quê dentro desse processo do Brexit? O David Cameron renunciou, assumiu a Theresa May. Só que ela tinha que elaborar uns planos para que a Inglaterra, para que o parlamento pudesse aprovar a saída do Reino Unido da União Europeia. Só que os planos que ela fez não foi aprovado. E acabou o quê? Que ela renunciou também. Aí veio o Boris Johnson. Olha só a loucura que foi esse negócio aí. Veio o Boris Johnson. E aí sim, ele tentou também fazer vários planos lá para ser aprovado. Só que ele percebeu que não dava certo. Porque, gente, na Inglaterra, até esse momento, os conservadores eram a favor da saída e os liberais eram a favor de ficar na União Europeia. Foi o que aconteceu. O Boris Johnson antecipou as eleições. Quando ele antecipou, aí sim, a maioria do parlamento ficou com os conservadores e aí foi aprovado a saída do Reino Unido da União Europeia. E essa saída se deu 31 de janeiro de 2020, ok? O famoso chamado Brexit, ok? Então, a opção que você vai marcar aí nessa 16ª questão aí é a letra D, o Brexit, ok? Vamos para a 17ª questão aí, ó. A partir da década de 1990, a economia do Brasil conheceu a intensificação ou consolidação do neoliberalismo. Gente, neoliberalismo quer dizer o quê? Novo liberalismo, né? Aquele liberalismo lá do Adam Smith, né? Lá do período do Iluminismo, do Renascimento. De forma que um dos seus principais efeitos que diz respeito
a oferta de emprego foi. Então a gente percebe o quê? Ó? Esse novo liberalismo, né, que expandiu o mercado, né, acontece o quê? Ele fez o quê? Fez com que a exclusão e aumentasse principalmente o quê? O aumento da força sindical? Não. A terceirização do serviço? Pode até ser, né? Porque hoje é uma característica muito forte dessa globalização. Mas principalmente o quê? Não, presta atenção aqui, ó. Foi o aumento da força sindical? Não. Foi o quê? A terceirização do serviço? Sim, claro, exatamente. O neoliberalismo, presta atenção. O neoliberalismo é uma característica muito marcante da terceirização do serviço. Hoje, gente, há uma coisa assim muito elevada, principalmente dentro do mercado global, das empresas hoje não querem mais terceirizar. Ou seja, ontem eu vinha até conversando com um cara, Caruete, isso aqui é muito interessante. E o cara dizendo, tem uma empresa assim, muito famosa aqui no Ceará, né, que eu não vou citar o nome por causa da questão do YouTube, e essa empresa do ramo aí de bolachas e tudo, e tinha muitos funcionários e tudo dessa própria empresa. E aconteceu que hoje ele fez o quê? Hoje a empresa, ela terceirizou os meios de transporte para levar os produtos, terceirizou os funcionários. Então, hoje, essa questão do neoliberalismo, o liberalismo da globalização, a característica marcante deles é a questão da terceirização de serviços. Por quê? Eu te contrato a tua empresa. Então, eu repasso o dinheiro. Eu não tenho mais, podemos dizer assim, compromisso com você. Quem tem o compromisso é a empresa o qual é terceirizado. Então, não me importa, né? Se o caminhão deu prego, quem que tem que consertar? A empresa que ele contratou, que está terceirizado. Fez o contrato, paga aquele valor, tchau. Então, a característica marcante do neoliberalismo é o quê? A terceirização do serviço. Então, a opção certa que você vai marcar aí é a letra B de Big, ok? Vamos aí, ó. Outra questão chegando na telinha aí, ó. 18ª aí, ó. Se você não deu like, dá o likezinho aí, se inscreve no canal da EPP, repassa esse link desse canal aí para vários amigos seus, colegas, concurseiros aí. E diga aí, oi, tá tendo a atualidade do Big lá, corre lá, vamos lá assistir lá. Vem junto, ok? Ok? Tinha uma galera no chat aí falando a questão da charqueada lá do Sul, né? Isso é muita questão de história do Brasil, né? Apesar de que ele afetou um pouquinho o Ceará, viu, meu amigo Edson? A questão do charque, porque até meados, podemos dizer assim, dentro da questão do período colonial, até ali a período da República, o Ceará era um dos maiores produtores, até entrando na monarquia imperial e entrando um pouquinho também na República, né? O Brasil, o Ceará era um dos maiores produtores de carne de charque. Mas, com o passar do tempo, o eixo mudou, né? Que eu ouvi aqui a pergunta aqui no chat, aqui, aí é bom falar sobre isso. O eixo mudou. Hoje, o eixo mudou para a região sul do Brasil. Então, a região sul se tornou o principal produtor de carne de charque do território brasileiro. Quem diga lá, nossos amigos lá da Farroupilha, né? Os farrapos, lembra da Guerra dos Farrapos, ok? Voltando para a questão aí, ó. 18ª questão, né? 18ª questão, ó, sobre a indústria brasileira. Olha só, coisa interessante, ó. Sobre a indústria brasileira, então vem uma questão aí sobre a indústria brasileira, né? Olhando aqui o chat aqui, a galera aqui, abrindo aqui, o Caruete, abrindo aqui os meus dados também aqui no celular, né? Para conferir aqui, rapaz, é pegada aqui, viu? Vamos ver aqui os comentários, chat, presta atenção aqui, chat ao vivo, vamos lá, ele viu, o Caba tá dizendo que eu vi aqui o Chico, eu vi, Chico, eu vi você, Chico, porque o meu sistema aqui tava bugando aqui, mas agora meu sistema já tá desbugado, viu? Eu vi, homem de Deus, viu? Fique triste não. Um abraço aí pro Chico. Chico Luxo, nome do homem, viu? Já pensou aí? Ei, rapaz, ele viu. Aí, ó. Meu nome do homem aqui é Vadelilson, né? Silva. O quê? Vadeilson. Um abraço pra você, Valdeilson. O rapaz. O Diego Bueno aí, ó. João Pedro, bom dia. Olha aí. Muito bem, um abraço para vocês aí, ok? Então, chegando mais uma questão aí, ó, sobre a indústria brasileira. Lembrando, gente, que sobre a indústria brasileira você tem que entender uma coisa. A indústria brasileira, uma coisa que pode muito cair também na prova, né? A industrialização brasileira começou tardiamente. Pra você entender, até 1930, na verdade até 1950, o Brasil vivia em função do aspecto rural. O rural era muito mais elevada a população do que o próprio aspecto urbano. Se você perceber até 1930, o carro-chefe era o quê? Era o café. Porque se for perceber sobre as economias do Brasil, teve o que lá? A extração do pau-brasil, teve a cana-de-açúcar. Por exemplo, se eu perguntar para você, qual foi a primeira capital do Brasil? A primeira capital foi quem? Salvador, em virtude de quê? Da própria atividade econômica.
virtude da cana-de-açúcar. Com a descoberta do ouro, que foi outra atividade econômica, que foi o que expandiu a região sudeste, principalmente a região de Minas Gerais, que era só mato, e aí o quê? A gente percebe, olha só como a atividade econômica ela está ligada ao desenvolvimento de uma região do país, de um continente. E aí, como surgiu a questão descoberta do ouro, então o eixo mudou, a capital de Salvador foi para o Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Depois de Rio de Janeiro, foi para onde? Para Brasília. Que a gente vê lá o grande projeto lá do Juscelino Kubitschek, JK. Desenvolveu o Brasil 50 em 5 anos. Né? E aí Brasília foi projetado. Então a gente percebe o quê? O café até 1930 era o grande eixo, né? Era a grande principal atividade econômica do Brasil. Houve a chamada Grande Depressão em 1929, que afetou os Estados Unidos como cheio. Os Estados Unidos eram grandes compradores de café do Brasil. E aí, como afetou, o governo na época era o Washington Luiz, ele precisou comprar café e queimar café para segurar o preço, mas não deu jeito, o café despencou. E aconteceu o quê? Veio Getúlio Vargas, que ficou em 1930 a 1945. Ele tomou lá o poder, deu lá o golpe, e foi chamada Era Vargas. Quando o Getúlio Vargas assumiu o poder, ele percebeu que não dava mais para o café ser o principal carro-chefe. Não quer dizer que o Brasil hoje o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo hoje. Ainda. Mas aí ele percebeu que não dava mais, tinha que partir para outra forma para que pudesse desenvolver o Brasil. Aí foi o quê? A indústria. A industrialização do Brasil começou muito tardiamente, meados aí do século XX. Né? E aí Getúlio Vargas incentivou o quê? A gente percebe, principalmente Getúlio Vargas incentivou o quê? As indústrias de base, no foco, na energia, no transporte. Né? A gente percebe, a mão de obra daquela galera que estava lá no café foram todos para onde? Foram todos para a indústria. E aí o espaço urbano começou a desenvolver, a industrialização. E aí a gente percebe que a partir de 1950 começou esse bam-bam-bam. Em 1940, claro, Getúlio Vargas, mas com o Juscelino Kubitschek, principalmente, Juscelino consegue investir o quê? No setor automobilístico, né? Desenvolvendo toda essa questão do território brasileiro. Tá, ok? Então, voltando para a questão aí, a gente percebe sobre a industrialização do Brasil, ou seja, a industrialização brasileira foi tardiamente, ao longo do século XIX, concentrando-se na região Nordeste. Primeiro que não foi na região Nordeste, foi na região Sudeste, ok? Então, já está uma questão aí, você já pode descartar, ok? Tem aí o Chico Luxo falando também do Projeto Nacional de Desenvolvimento, exatamente. O Chico Luxo aqui é um luxo, né? Aqui nas colocações, né? Homem, exatamente, Chico Luxo. Aí, ó. Letra B, olha aí. No governo de Getúlio Vargas, no período de Estado Novo, a preocupação estatal foi com a indústria de base, exatamente, ó, com enfoque na produção de energia e setor de transporte. Já no governo de Juscelino Kubitschek, o setor automobilístico teve atenção maior. Então, a opção que você vai marcar aqui é a letra B de Big, ok? A opção certa, corretíssima aí sobre a industrialização brasileira. Passando mais uma questão e vamos lá, meu amigo, caro Edson, para a gente não perder tempo. Estamos chegando aí. Aqui não para, é só questão, ó. Ó questão, ó. Olha aí, uma questão que pode também estar na prova de atualidade. A questão de quê? Da guerra da Ucrânia. Muito importante, você também está ligado também. Pode ver uma questão sobre isso aí, atualidade. Né? Atualidade, olha. Ó. Acerca das sanções impostas à Rússia devido à invasão na Ucrânia, a sinal alternativa é correta, ok? Gente, ó, você perceber aqui sobre essa guerra da Ucrânia, tem coisas bastante interessantes. Ó, de 1922, né? 1922 até 1989 aí, a Ucrânia pertencia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Russas, era território russo, né? Então a gente percebe que a Ucrânia já pertenceu ao território russo. Aconteceu o quê? Com a queda do socialismo, houve o quê? A independência dos países, no caso também da própria Ucrânia, 1991. Tem outro detalhe aqui importantíssimo, gente. E aí, essas desavenças da Rússia com a Ucrânia, lembrando que a Ucrânia é um dos países que possui o solo mais fértil do mundo, só para ter ideia, né? Por isso que é grande produtora de grãos, né? Produtora de trigo que abastece o mundo como um todo, além do gás natural também, né? Então a gente percebe que é um país muito rico, possui um território com riquezas naturais muito importantes. Um fator que começou a agravar essa rivalidade entre a Ucrânia e a Rússia, começou um dos fatores também a questão da Crimeia, que é uma península que a Rússia tinha cedido para a Ucrânia, só que o povo da Crimeia começaram a protestar os movimentos separatistas e pedir para voltar para a Rússia de novo. Só que aconteceu o quê? O presidente da Ucrânia, o Viktor, foi pedir ajuda lá ao Putin, o Vladimir Putin da Rússia,
E aí ele percebeu que o quê? O pessoal da Crimeia fala russo, tem cultura russa, não, vou tomar de volta. E pegou de volta a Crimeia, em 2014 isso. E aí começou aí a rixa, né, as rivalidades. Qual foi o ponto principal dessa rivalidade de hoje? Porque a Ucrânia se aproximou da OTAN, gente. Organização do Tratado Atlântico Norte, que aí envolve Estados Unidos, envolve os países como a Inglaterra, então, envolve esses países que fazem parte até da própria União Europeia. E aí, meu amigo, Vladimir Putin ficou pé da vida. E aí, partindo desse pressuposto, aí começou assim, não, aí não dá, né? Porque tem os Estados Unidos aqui pertinho de mim, aí já é brincadeira. Então a gente percebe que essas rivalidades, elas envolvem muito questões políticas e principalmente questões também econômicas, né? Se esse país não tivesse tanto valor assim, talvez nem recursos naturais assim abundantes, talvez não desse tanta ênfase. Mas como é um ponto estratégico, e aí a gente percebeu essa proximidade com a União Europeia, então isso foi um dos fatores que acarretou principalmente a questão do arranhamento entre a Ucrânia e a Rússia. E 14 de fevereiro, viu? 14 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. E até hoje está aí o pau cantando, viu? Aê, Chico Luxo, olha aí, tá indo com o professor bom, viu? Chico Luxo é show aí, viu? O homem é bom, o homem é bom. Obrigado, homem de Deus, gratidão, viu? Então, voltando para a questão aí, ó. Acerca das sanções impostas à Rússia devido à invasão na Ucrânia, assinala a alternativa correta aí, ó. Então, prestando atenção. Historicamente, as sanções sempre deram certo, por afetar diretamente a economia do país agressor. Nunca as sanções sempre deram certo. Ou seja, pelo contrário, as sanções sempre, podemos dizer assim, deram errado. Principalmente a questão ao país agressor, historicamente, ok? Então a opção certa, a letra A não está correta. Letra B, ó. Apesar de o mundo ser dominado pelo capitalismo, as sanções econômicas são um fenômeno do século XXI. Pelo contrário, as sanções já vêm desde muito tempos antes, desde a Primeira Guerra Mundial, desde das revoltas, né, as sanções que teve a Alemanha na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Então, não é uma coisa aí do século XXI, que vem desde o século XVIII, né? Ou seja, o mundo sempre girando em torno aí da questão das sanções econômicas, ok? Então, a B também não é uma opção correta. Olha aí, ó. Letra C. Apesar de ser uma alternativa à ação militar, que deixa de ser uma militar, também causam o quê? Grandes danos e sofrimento à população civil. Então a gente percebe que só quem se lasca com essa questão da ação militar, que a ação militar é uma alternativa, né? Eu gosto sempre de dizer que é uma das últimas alternativas, porque a pessoa não se resolve pelo diálogo, pela conversa, aí você vai para o militarismo, quem se lasca? A população civil, né? Aí causa danos, sofrimento, principalmente aquela ação à população civil. Então você vai marcar aí, é a letra C. Aí, o Chicão já marcou aqui a letra C, viu? Aí, e o Valdeilson também marcou a letra C. Muito bem, Chico, muito bem, Valdeilson, né? O Diego, cadê o Diego? Alô, o Diego também marcou, Diego Bueno, alô, Diego. Gente, divulga aí o canal aí, ó, divulga a EPP aí. Lembrando que falta poucas pessoas aí para vagas limitadas, né? Tem vagas aí faltando três vagas, duas aí, certo? Alô de véspera, dia 21, vamos nós, né? Qual a próxima questão aí, caro meu amigo, caro Edson? Questão 20, aí, ó. Sobre questão do meio ambiente aí. Qual desses acontecimentos fazem 10 e 30 anos em 2022? Vamos lá, meu amigo Chico Luxo, Vadailson, vamos lá, vamos tentar matar aí, Diego Bueno. Qual desses aí faz 10, 30 anos, ó? Primavera Abre, atentado de 11 de setembro. Massacre do Carandiru e Rio mais 22. Massacre do Carandiru, impeachment do Fernando Collor. Rio 22, Eco 22. O fim da Guerra do Golfo e a coroação de Dom Pedro II no Brasil. Gente, aqui você tinha que ter um certo conhecimento, mas o que faz 10 anos, ó, é o Rio mais 20 e faz 30 anos a Eco 22. Então, o que são isso aqui? São encontros que foi feito, né, com todos os países do eixo do mundo global para discutir o que? A questão do meio ambiente. Qual o objetivo disso aqui? O objetivo principal da Eco e do Rio e da Eco 92 do Rio 22 é o quê? É a questão de criar métodos, principalmente para trabalhar o quê? Desenvolvimento sustentável, principalmente no mundo. E qual o objetivo de também criar metas para o quê? Diminuir o efeito dos gases poluentes no nosso planeta. Então a gente percebe que o principal objetivo dessas Eco 22, né, da Rio 22, que é principalmente a questão de... são encontros que são feitos mundialmente com vários países para a questão do meio ambiente. Então o objetivo é desenvolvimento sustentável e redução dos gases, né, das metas sobre a questão do meio ambiente, ok?
Essa me pegou aí. O Valdeilson disse que pegou ele aí. Olha, só. Aí, rapaz. Pegou, Valdeilson, aí? Deu certo? Então, a opção que você vai marcar aí é a letra D. Tem a opção certa aí, é a letra D. Mais uma coisa aí, Chico Luxo, Valdeilson, Diego aí que estão na telinha aí, ó. Qual desses países tem recebido refugiados ucranianos? Qual desses aí, ó? Aí pega aí. Sabe qual foi os países que receberam mais refugiados aí, ó? Ó, letra A, Polônia e República Tcheca. Letra B, Bulgária e Eslováquia. Letra C, Polônia e Eslováquia. Letra D, República Tcheca e Bulgária. Ou letra E, Polônia e Hungria. O meu produtor aqui está dizendo qual é a questão, Edson? Letra E, Polônia e Hungria. Mas Polônia você acertou. A Polônia recebeu mais de 1 milhão de refugiados da Ucrânia. E o outro país, gente, é a República Tcheca, ok? República Tcheca. Então a opção que você vai marcar aqui é a letra A. Polônia e República Tcheca, ok? República Tcheca recebeu quase 500 mil de ucranianos. 400 e lá vai chibatado. 445 mil refugiados. É muita gente, né, mas é para receber tantas pessoas assim vindo do seu país em virtude da própria guerra. Olha aí, ó, chegando a 22ª aí, ó, o que é Crimeia, né? O que é Crimeia, olha aí, ó, o que é Crimeia, ó. É um tipo de conferência, já falei isso aqui agora há pouco, é um tipo de conferência realizada entre a organização russa? Não. É o nome dado ao conflito entre Rússia e Ucrânia? Não. O que é, André? A Crimeia, meu produtor André, o que é a Crimeia, André? O Bico falou, bicho, o André entrou triste agora. O que é a Crimeia? Ó, é o que, ó? O Chico colocando aqui C, olha aí, ó. O Valdeilson, boa, olha aí, Valdeilson, boa. O que é a Crimeia? É uma península no sul da Ucrânia que em 2014 foi anexada ao território russo. Foi um dos problemas que o Gargalho também começou aí a rixa, um arranhamento, né? Precisa de cor de menino do buchão, né? Pegou o que é meu, você me deu o que é meu, né? Então a opção certa que vai marcar lá é a questão, a opção C, ok? 23, chegando aí, ó. Há 30 anos, alguns escândalos culminaram no afastamento do primeiro presidente do Brasil que tinha sido eleito pelo povo. Ao que se refere esse acontecimento em 1992? Lembrando que é pós a ditadura militar. Porque, gente, ó, o primeiro presidente do Brasil, depois da ditadura militar, não foi eleito pelo voto do povo. Foi eleito pelo voto indireto. Foi eleito pelo parlamento, que foi o Tancredo Neves. E, por sinal, ele nem assumiu. Quem assumiu foi o seu vice Sarney, porque ele acabou falecendo, acabou morrendo. Aí o Sarney ficou. Aí depois do Sarney veio quem? Veio o Fernando Collor de Mello. E aí, o que acontece o quê? O Fernando Collor de Mello foi eleito pelo povo, mas depois recebeu o que? Recebeu o impeachment, né? Que lá a galera foi pra rua, as famosas caras pintadas lá, né? Então a gente percebe muito bem com relação a isso, né? Que esse acontecimento de 1992, de 30 anos, foi o Collor de Mello, o impeachment do Collor de Mello, ok? Então, 23, a questão certa é a letra E. Depois do Collor de Mello, meu caro Edson, aqui, meu pessoal aqui tá no canal do YouTube aqui, ó. Quem foi que assumiu se ele recebeu impeachment, quem assumiu? Pode cair também concurso, presta atenção. Quem assumiu o lugar de Fernando Collor? Quem era o vice dele? Isso é interessante. Mas pessoal do YouTube aí, diga aí, escreve no comentário aí. Quem foi que assumiu o lugar do Collor de Mello? Quem era o vice? Hein? Cadê a galera do YouTube? Ixi, foi o Itamar Franco, né? E aí o Itamar Franco assumiu, e aí não foi no governo Itamar Franco que foi criado o Plano Real. O pessoal nem comenta muito, o pessoal pensa que o grande mentor do Plano Real foi o Itamar Franco. E aí ele chamou o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro de Planejamento Exterior, aí depois chamou para ser da Economia, e aí o Fernando Henrique Cardoso assumiu e criou o Plano Real. Foi no governo aí do Itamar Franco. Aí depois vem quem? Depois do Itamar Franco. Aí veio o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele ficou 2 vezes no poder, né? Pra você ter ideia. Aí depois do Fernando Henrique Cardoso, vem quem? Aí veio o governo do Lula, né? Aí ele pegou lá aquilo que era Fernando Cardoso, o Plano Real, aí deu ênfase na questão do Bolsa Família, veio o ProUni, né? Teve vários outros projetos dessa própria questão da fome. Aí depois do governo de Lula, vem quem? Aí a Dilma, e a Dilma recebeu o quê? O impeachment, não foi? Recebeu o impeachment, aí depois de Dilma vem quem? Michel Temer. E Michel Temer, aí depois vem quem?
O Bolsonaro, que foi criado aí o Auxílio Brasil durante seu governo, né? E foi no governo do Bolsonaro que deu a grande pandemia, né? A Covid-19, ok? E aí, hoje, atualmente, aí voltou de novo o presidente Lula, ok? Então, sempre rapidinho para você aí, para você ficar atento dessa questão da atualidade. Ó, 24ª aí, ó. Substituiu o Bolsa Família, o auxílio emergencial. De que programa estamos falando? Que programa é esse daí? Caro Edson e André aí. Que substituiu o Bolsa Família, auxílio emergencial? Foi o chamado Auxílio Brasil. Então, a letra 24ª questão, você vai marcar a letra A, né? O Auxílio Brasil. 25ª aí, ó, alternativa sobre uma questão sobre cultura, né, que pode também cair no edital. E essa é uma questão que você tinha que estar atenado nas internet da vida, nas redes sociais, assistindo jornal, porque é uma questão que se você não tiver atento, você... Qual é a moeda do Brasil? O Chico está perguntando agora. O real, mano. O plano real, né? O real brasileiro, Chico. Ok? Plano real, Chico. O Chico. É bom que ele bota e responde na mesma hora aí, ó. Ó, qual a moeda do Brasil, ó, Chico? Plano real. Não é plano real, é o real. Plano é plano. Real é o real brasileiro, certo? Olha aí, ó. Qual das alternativas contém apenas artistas que participaram da Semana de Artes Moderna Curso Centenário comemorado de 2022? Gente, dessas pessoas aí que não participaram, só uma pessoa não participou. Quem foi? Né? Vai lá, pessoal do YouTube aí, quem foi? Hein? Não, Chico Luxo, o real brasileiro, viu? A moeda atual, ok, homem de Deus? Ei, qual desses 25ª tem qual desses artistas não participou da Semana Arte Moderna aí, ó? Que foi comemorada em 2022? Qual foi a única pessoa que não participou? Quando você descobrir quem não participou, você mata a questão. Quem foi? Quem não participou? Quem a única pessoa que não participou aí foi Tarsília do Amaral, a única que não participou, né? Então, sobra qual alternativa aí, ó? Letra C, ó. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, de Cavalcante, Manuel Bandeira. Então, você vai marcar aí, é a letra C, ok? Questão para decorar, né? Questão aí é para decorar mesmo. Tem que estar atento aí, viu? E a última, vamos lá, para encerrar. Olha, pergunta bem simplesinha, isso aí, eu deixei de propósito essa aí mesmo. Olha aí, ó. Olha aí, meu amigo, caro Chico aí, Diego, Vadailson, olha aí, ó. Qual das frases foi dita pelo Papa Francisco em 2022? Qual foi? Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca, correto? Brasil acima de todos, Deus acima de todos, né? Correto? Foi essa daí, André? Foi o quê? Letra C. Não se pode dar a paz se não está em paz. A opção que você vai marcar aí é a letra C, ok? Então, meus amigos, caros concurseiros, chegamos no final de mais uma aula de atualidade. Um abraço para vocês. Lembrando que sábado tem aula de véspera aí. Se inscreve no canal, vem para a EPP. Um abraço, professor Big. Segue lá também meu Instagram, @profBigHermes. Alô, Chico. Segue lá o canal o Instagram do Big. Deus abençoe vocês. Um abraço, Big. Fui.